Não consegue, né? Esse vídeo foi gravado antes de qualquer tipo de depoimento da Sandra. Sinceramente, eu não ia mesmo falar desse assunto. Ele nunca me interessou e continua não me interessando. Mas eu achei importante falar de algumas coisas que... Tem um lado da história que parece que pouca gente tá falando disso e que eu achei de suma importância falar. Tá, sobre o caso do mendigo e da mulher do personal, cara, todo mundo já tá careca de saber do contexto. Eu acredito que eu não preciso explicar o contexto aqui, porque foi um dos casos que... Talvez o caso que mais viralizou nos últimos tempos aqui no Brasil e, cara... Pra ser bem sincero, esse caso ele não me... Eu não dou a mínima pra isso, sabe? Não me importo tanto. Mas uma coisa que eu tenho reparado, cara, é justamente a postura de como que os brasileiros levam as coisas e como que eles sempre... A forma de sempre... A forma de enxergar... A forma de enxergar o problema. Depois do tal ocorrido, o que eu tenho reparado é como que o tal mendigo Givaldo, que hoje em dia não é mais mendigo, não é mais um morador de rua, como que ele virou uma espécie de subcelebridade ou uma espécie de celebridade. Sério, o cara participou da Mansão Maromba. Pô, Toguro, mancada, por que você não levou o personal em vez do mendigo? Pô, sacanagem isso aí, hein? Não acompanhei ao certo, mas parece que ele ganhou até um apartamento ou algo assim, não sei. Como que ele vem ganhando espaço na mídia, na internet, e como que as pessoas têm idolatrado ele como se fosse uma espécie de herói, e eu simplesmente não entendo. Não, na verdade eu entendo como isso ocorre, mas eu só não... sabe? Bem, só pra deixar bem claro, eu não tenho nada contra o Givaldo, e assim como eu não tenho nada a favor, e nem pelo fato de que... Eu sei que as pessoas vão falar, vai chegar e falar que as pessoas que de certa forma criticaram ele ou que falaram coisas, né, negativas a respeito dele ou fizeram qualquer tipo de crítica a ele, vai falar que é porque isso é algum tipo de inveja ou que essas pessoas estão erradas porque ele era um morador de rua e agora ele tá conquistando o espaço dele, ele tá conquistando as coisas dele. Contra isso tudo bem, mas eu já vou te explicar qual que é o problema dessa situação. Vem comigo. E antes disso, o Manuel tá pedindo pra vocês deixarem um like no vídeo, né? Né, Manuel? É isso aí, deixa o like. Confesso que eu fui ver algum conteúdo relacionado ao Givaldo essa semana. Então, basicamente, essa semana que me bateu a curiosidade de abrir algum vídeo relacionado. Uma das coisas que primeiramente me chamou a atenção, que eu achei bem curioso, foi na postura dele. A forma com que ele se porta e a forma com que ele fala, aquilo me incomodou um pouco pelo fato de que eu senti uma postura de manipulação. Parece um tom de manipulação. A forma com que ele fala, uma forma toda mais calma, mais rebuscada, a forma com que ele conduz a narrativa muito bem pensada, principalmente como que isso colou com muita gente, forçando uma simpatia com ele. Ao mesmo ponto que me pôs muito a pensar em como que... desculpa ser o cara chato que vai falar isso, mas como que a média cognitiva dos brasileiros, às vezes ela é muito baixa, pelo fato de que basta uma pessoa chegar, falar algumas palavras um pouco mais difíceis, umas palavras mais bonitas, e as pessoas já acham que aquela pessoa é mega inteligente. Eu já olhei pra aquilo e automaticamente eu achei um absurdo, porque de fato ele fala algumas palavras que mais bonitas, mais rebuscadas, mas que não faz sentido com a narrativa. Ele tá falando palavras, entre aspas, difíceis, mas e a narrativa? Isso é algo que basicamente pode colar pra muita gente, mas pra quem tem um vocabulário um pouco mais extenso, vai ver que
simplesmente não faz muito sentido o que ele tá falando. E sinceramente eu já falei muito desse Givaldo, assim como eu já disse, não tenho nada a favor, não tenho nada contra esse cara. A parte que mais me pôs a pensar nessa situação e o casal? E a mulher? O que aconteceu com ela? Então eu fui procurar saber, porque principalmente quando eu fui pesquisar isso no YouTube, alguns dias atrás, e basicamente não tinha nenhuma notícia falando sobre o paradeiro, como tava notícias mais extensas, com detalhes. Existiam sim informações, elas só não estavam tão explícitas e basicamente não relatavam muitas informações de como estava o quadro clínico da Sandra. Inclusive teve até uma notícia a respeito do personal ter perdido trabalho, mas eu não sei a veracidade disso. Que fim sucedeu esse casal? O personal, como que foi a vida dele, como que tá sendo a vida dele e principalmente da esposa dele. E enquanto eu editava esse vídeo, eu encontrei um corte do Inteligência Limitada, que é o podcast do Rogério Vilela. Eu vi sendo repetido basicamente as coisas que eu tinha localizado, que eu tinha percebido no Mendigo Givaldo, no ex-Mendigo Givaldo. Ele também? Ele tem algum tipo de transtorno ali. Porque você percebe que ele tem um descolamento da realidade. Aquele jeito dele falar é uma proteção dele. Muitas pessoas acharam ele extremamente culto, mas ele usava palavras completamente fora do contexto. Desconexas. Tipo assim, eram palavras difíceis, mas que não significavam exatamente aquilo que ele queria. Então você vê que era uma pessoa que não buscando uma narrativa normal. Ele toma conta, na minha opinião, obviamente, eu não estou fechando o quadro, mas ele tem um viés narcisista, onde ele é o autor, onde ele é o macho alfa. Tanto é que naquela entrevista ele já começa dando o teste e eu percebi que ele fez esse teste também com a moça. Qual foi o teste dele? Olha, é o seguinte, as geleiras, a guerra, o Micron, mas vamos fazer um minuto de silêncio. Então ele faz testes de dominação. A todo momento ele faz testes de dominação. Tá. Recentemente a Sandra, ela recebeu alta da clínica. Ela tá sendo tratada em casa com acompanhamento... Com um acompanhamento psicológico e psiquiátrico, né? E, cara, a verdade é que isso tudo só ocorreu porque ela não tava bem. Eu fiz uma postagem agora no feed. Vou começar os trabalhos aqui pelo Insta aos poucos, tá? Peço um pouco de paciência. Tô me adaptando a esse mundo novo. E só quero deixar claro que eu vou lutar pelo direito das mulheres. Por mais que algumas não tenham me defendido, eu vou defender. E vou lutar pela minha causa. O marido dela esteve com ela desde o início, apoiando a esposa dele e sempre prestando auxílio e tal. E uma coisa que eu vi, cara, eu acho que isso é uma sacanagem muito grande que acontece aqui no Brasil, porque as pessoas acho que não param pra pensar, esquecem que a gente tem uma ferramenta extremamente acessível e que você não paga nada pra usar, chamada cérebro. Você parar e às vezes são coisas que é só você parar e pensar mesmo, em questão de poucas linhas de pensamento você já consegue chegar em certas conclusões. A respeito de meme, tudo que de certa forma viraliza vai virar meme. Mas uma coisa que às vezes eu paro pra pensar e eu acho muito errado é por que o corno ele é sempre o zoado da relação se ele é o fiel. Você não concorda com isso, Manuel? Really, nigga? Tá, tirando as brincadeiras agora, indo pro lado sério disso tudo. Às vezes, pela empatia, eu vejo essa família e eu fiquei extremamente preocupado por tudo que ocorreu, porque, pelo que eu fiquei sabendo, o Eduardo perdeu o emprego por ter batido no morador de rua e tal. E, cara, imagina que barra, né? Tipo assim... Censurado. Desculpa a palavra, mas... Nossa... Você viralizar de uma forma tão expositiva e tão negativa na internet, porque
eu acho que isso não diz, isso diz muito não só dessa situação, mas como que a mentalidade do povo brasileiro, a gente tá tão acostumado a seguir um modus operandi tão mecânico que a nossa sensibilidade parece que vai ficando para trás. A gente vai deixando de lado o nosso lado sensitivo, racional e cognitivo, às vezes. Mas, enfim, como eu disse, esse não é um assunto que de fato me interessa tanto. É mais. Eu fiquei. A única coisa que me sensibilizou um pouco dessa situação toda foi o lado do casal. Pelo fato de que, principalmente doenças a nível psiquiátrico, é algo que me sensibiliza muito e que chama. Porque elas são. A gente aprendeu que pra pessoa estar doente, ela tem que estar faltando um braço, ela precisa. Entre aspas, a pessoa tem que estar desmembrada para que ela esteja doente. E doenças nesse teor, elas são muito silenciosas e letais, porque justamente a gente ainda não chegou nos tempos em que as pessoas, coisas como depressão, transtornos bipolares ou qualquer coisa desse tipo, a gente não chegou no tempo em que as pessoas conseguem de fato olhar para isso e considerar que é uma doença. Ou, sei lá, pode ser só uma pira minha. Alguém que sofreu por muito tempo calado porque as pessoas não entendem esse lado. Tá, a princípio, o que me inspirou a fazer esse vídeo foi... Eu comecei a ver a enorme mídia que o Givaldo começou a ganhar, e principalmente porque o nome dele estava em todos os lugares no YouTube e em vários lugares da internet. Então aquilo me instigou um pouco, eu fiquei um pouco curioso e foi quando eu comecei a ver um pouco mais desse caso. A princípio, como eu disse, não me interessava muito. E quando eu comecei a ver toda a mídia que ele começou a ganhar, eu comecei a me questionar do outro lado, que era o lado da família, do personal, da mulher, principalmente o estado em que a mulher se encontrava. E então eu fui procurar saber um pouco mais. E atualmente, ela já gravou algumas entrevistas, eu não confesso que eu ainda não assisti, mas eu acredito que a mídia vai estar na cola deles por um tempo, vai aproveitar bastante para farmar, então se eu fosse eles aproveitava bastante também para farmar em cima da mídia, ganhar um pouco mais de ibope e conseguir alavancar as suas coisas. Pelo menos para dar uma equilibrada nessa balança aí que estava totalmente desbalanceada, né? Mas é isso aí. Acho que eu estendi demais, até fui para lados de que nem precisava, fui até um pouco desnecessário agora. Curte, comenta, compartilha, tamo junto, até a próxima!